Como vocês vão? Estamos em mais uma videoaula de Sociologia da Religião. Hoje estaremos falando sobre Marcel Mauss. Essa aula é do dia 22/4/2020. Nós estaremos fazendo uma abordagem apenas introdutória sobre alguns pensamentos de Marcel Mauss, pois a sua obra ela é de uma significância muito grande para o entendimento tanto da etimologia como da sociologia. No Brasil, ele é mais conhecido dentro da área da etimologia, que é o mais vulgarizado, o nome de antropologia aqui no Brasil. Ele é o pai dessa ciência quando elabora uma maneira bem criativa, didática e interdisciplinar de lidar com ela. Mas muitas pessoas também acabam se espantando com a grande contribuição que Marcel Mauss tem exatamente com a sociologia. E, como todo sociólogo, principalmente que acaba vindo depois de Durkheim, ele acaba também colocando a religião como um aspecto muito importante dentro da formação de uma sociedade. Então, Marcel Mauss ele tem uma característica de abordagem que, ora, vai caminhar parecido com Durkheim. Isso é explicado porque ele é sobrinho de Émile Durkheim. Ele nasce apenas 14 anos depois. Ele tem toda uma história acadêmica juntamente com seu tio. Ele foi aluno do seu tio, mas, contudo, ele vai trazer pensamentos mais fecundos, principalmente na área de antropologia, e vai romper com Émile Durkheim em outros aspectos, em 3 aspectos principais, acaba sendo o ato aonde que ele traz esse rompimento. Dentro da escola francesa de antropologia, ele vai influenciar drasticamente em um antropólogo famosíssimo que é Claude Lévi-Strauss. Ele acaba trazendo todo um pensamento inovador para esta matéria, que acaba tendo o berço em seu desafio intelectual, um berço em sua mente brilhante. Mas a sua contribuição dentro da sociologia é totalmente relevante e profunda. E ele teve uma característica que hoje tem sido muito observada dentro das escolas modernas, que é a interdisciplina, que são as disciplinas serem abordadas em diversos aspectos, em diversas cadeiras. Isso acaba proporcionando uma criação mais augusta, uma criação mais acadêmica, mais vasta do material da própria disciplina. Então ele acaba trazendo a discussão não apenas no aspecto de antropologia e sociologia, mas ele vai levar para a psicologia, psicanálise, geografia, história, filosofia, direito, ciências políticas, e ele vai fazer um diálogo interdisciplinar com todas essas matérias. Então, ele acompanhando de perto o seu tio, ele acaba trazendo vários significados dentro dos conceitos de Durkheim, em especial o fato social. Mauss, ele achará do fato social total. Ele acaba ampliando de uma maneira bem significativa o pensamento de Durkheim quando ele fala do fato social. Ele não vai limitá-lo, mas vai trazer dentro de uma ótica mais abrangente. Como eu falei aqui na parte introdutória, ele vai trazer também o rompimento
em 3 pontos, mas 2 essenciais que vão marcar toda a sua literatura, todo o seu material didático, todo o seu material acadêmico, sociológico, antropológico, enfim, o seu material científico naquele momento. Primeiro, ele vai, apesar de postular a autonomia social que era defendida por Émile Durkheim, ele vai estabelecer um novo estatuto para a antropologia, que para Durkheim era apenas um ramo da sociologia e que para Mauss será uma ciência autônoma. Com isso, ele vai trazer uma nova compreensão não só da sociedade, mas também do homem. Haja vista que dentro da antropologia nós temos a antropologia cultural, nós temos a antropologia religiosa, a antropologia social, a antropologia política. São aspectos onde vai estudar o homem que forma a sociedade. Diferentemente do raciocínio de Durkheim, pois ele estudava a sociedade formada por indivíduos e não dava a importância relativa ou a importância cabal a cada um desses indivíduos, o que eles iriam contribuir desculpa, de maneira clara e objetiva com a sociedade onde que eles estavam inseridos. Esse tipo de pensamento acaba sendo um pensamento que vai ser trazido à tona com o Mauss, e ele vai ter uma ciência autônoma, uma ciência diferenciada dos aspectos já da ciência que já tinha nascido, que era a sociologia. O outro ponto importante ele vai inaugurar uma atitude epistemológica interdisciplinar, um diálogo com a história, biologia, psicologia, sociologia, em falar de outras ciências onde tem um aspecto da característica dentro de uma sociedade. Com isso, ele acaba chegando ou apontando para uma evolução da sociologia a explicar o aspecto do direito, da economia, do estético e também do religioso. Assim, o pensamento de Mauss ele vai permear todos esses arcabouços acadêmicos para que possa trazer um pensamento mais coeso dentro da formação da própria sociedade. Então, até por conta dessa tendência interdisciplinar, a sua obra é muito vasta, bem como as suas linhas centrais de pensamento. Ele, numa época onde no século XIX, final do século XIX para o século XX, que ele começa a produzir, nesse período ainda se tinha que uma pessoa que estudou uma determinada disciplina, ela deveria ser especialista única e exclusivamente naquela disciplina. Isso, conforme os anos foram passando, mostrou que a sua referência principal deve ser a disciplina onde você assim estudou, tem a sua formação acadêmica, porque aqui você tem maior domínio. Contudo, seu diálogo deve ser sempre interdisciplinar, porque as outras matérias, as outras disciplinas também vão compor um raciocínio lógico para a matéria que assim você tem. Então, seus textos são densos e, por vezes, tendem ao poético, em especial um livro dele que eu gosto muito, que é o Ensaio sobre a Dádiva, que, ao tocar dentro de questão da troca e da reciprocidade, como fundamentos da vida social, irá influenciar totalmente no pensamento de Levi-Strauss. Ele traz o simbolismo de uma sociedade sendo maior
do que aquilo que a sociedade assim possa ter de bens materiais. Vamos terminar agora essa primeira parte desta aula, nos encaminharemos para a segunda dentro de instantes.